Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Enzo Lago e para a nossa aula de hoje, do curso de História do Brasil, vamos mergulhar no Primeiro Reinado, um período super importante e cheio de reviravoltas, que vai de 1822 a 1831. Quando o Brasil conquistou a independência lá em 1822, e esse é o assunto do vídeo passado, se você ainda não viu, vai lá dar uma olhada, a população era cerca de 4,5 a 5 milhões de habitantes. Aproximadamente 1 milhão desse total era composto por pessoas escravizadas, o que representava cerca de 20 a 25% da população. Essa contradição, e eu inicio falando dela, né, é fundamental para entendermos o período. De um lado, o discurso de liberdade e a busca por uma nova nação independente, embasado em ideias do liberalismo político, e do outro, a escravidão ainda como base da economia e da ordem social. A escravidão no Brasil era um dos maiores impasses do projeto da nação livre que estava sendo idealizado. O país continuava a ser predominantemente rural e agrário, com a grande maioria da população vivendo no campo, principalmente no Sudeste e Nordeste. A economia era primária ou exportadora, dependente de produtos agrícolas como o açúcar, que ainda era o produto mais importante, mas também do algodão e do café, que já começava a crescer principalmente no Vale do Paraíba, com um grande impulso dado pelo Rio de Janeiro. Além disso, a economia estava estruturada de uma maneira que tornava a escravidão ainda mais fundamental. A classe dominante era composta em sua maioria por grandes proprietários rurais, donos de vastas plantações que viam a escravidão como um pilar central para a manutenção da sua riqueza. As câmaras municipais, compostas por membros dessas elites, também eram reflexo de como o poder local estava concentrado nas mãos de poucos. Com a independência, a transição de uma colônia para uma nação soberana, né, enfrentava dificuldades imensas, e especialmente no que diz respeito ao modelo de governança. Quer dizer, como conciliar os interesses das províncias que tinham uma autonomia histórica e cujas elites se opunham à centralização do poder com a necessidade de um Estado nacional forte que garantisse a unidade do território. As províncias eram imensamente poderosas. Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais tinham grande influência política e econômica. Não é à toa que elas se tornaram protagonistas de várias tensões ao longo do primeiro reinado, principalmente por não quererem abrir mão do seu poder em favor de um governo centralizado no Rio de Janeiro. Isso gerou um dilema central. Como, tá misericórdia, um tapão no microfone. Como criar uma estrutura política que conseguisse equilibrar o poder imperial com a força das elites locais e provinciais. A tentativa de consolidar um governo central e nacional com poder nas províncias resultou em um jogo constante de tensões e resistência. Essa é a grande chave de leitura do primeiro reinado. O Brasil precisava se reorganizar em termos de estrutura política, e isso não seria nada fácil, principalmente porque o país, como uma nação recém-independente, tinha uma infraestrutura muito precária. Como garantir a comunicação entre regiões tão distantes? Como criar um sistema de transporte que conectasse a imensidão do território? E o mais importante, como implementar um modelo de cidadania em um regime escravocrata? Essas questões desafiaram o Império desde os primeiros momentos, até inclusive depois da independência, né? Outro grande obstáculo que surge ao longo no início, né, do primeiro reinado, desse primeiro regime de poder que estava nas mãos de Dom Pedro I, é o seguinte: como é que Dom Pedro, que vinha de uma Europa marcada pelo absolutismo monárquico, mas que passava por transformações e revoluções, conseguiria garantir um governo estável sem cair na tentação de adotar práticas absolutistas? O Brasil, ainda sem uma estrutura política consolidada, precisava definir o papel da monarquia no país, e isso se refletia na criação de uma nova Constituição, que seria um dos maiores desafios dessa época. Aqui aproveita para tirar o print porque eu acabei esquecendo de passar o slide enquanto eu falava. Já tirou o print? Tá, então bora seguir. Bom, a Constituinte de 1823 e a
Constituição da Mandioca, para tentar resolver as tensões políticas e sociais do período pós-independência. A primeira Assembleia Constituinte foi instalada em 3 de maio de 1823. Essa Assembleia tinha o objetivo de garantir a primeira Constituição do Brasil independente, marcando o início do processo de construção do Estado Nacional. Das 19 províncias que compunham o Brasil na época, 14 enviaram deputados para essa Assembleia. No entanto, algumas ficaram de fora, que foi o caso de Piauí, Maranhão, Grão-Pará, Cisplatina e Sergipe, que não participaram da Assembleia, o que também evidenciaria as divisões regionais e o pouco interesse de algumas áreas em se envolver com o processo de construção de uma nova nação. E algumas dessas, como a Cisplatina, estavam envolvidas em guerras. Então não foi por descaso que algumas deixaram de ir, tá? Só pontuando. A Bahia só foi incluída na Assembleia após a vitória das tropas imperiais sobre as forças baianas em 2 de julho de 1823, um episódio que teve um grande significado para a centralização do poder no Brasil. Embora tivesse sido convocada para durar até novembro de 1823, a Assembleia teve uma trajetória um tanto quanto tumultuada e marcada por intensas disputas internas que refletiam um momento político conturbado pelo qual o Brasil passava. E bom, nessa Constituinte haviam 2 blocos de pensamento. O primeiro composto pelos chamados portugueses, ou uma facção portuguesa. Eles defendiam uma monarquia constitucional, mas com o poder do imperador forte, centralizado. Esses membros viam no fortalecimento do poder imperial uma maneira de garantir a estabilidade e a união do país recém-independente. Por outro lado, o Bloco dos Brasileiros era composto por representantes das elites provinciais, que defendiam a maior autonomia para as províncias com base no modelo federativo dos Estados Unidos, que já havia estabelecido como uma federação independente. A proposta dos brasileiros era descentralizar o poder, garantindo maior controle das províncias sobre suas próprias decisões políticas e econômicas, algo que a gente vai ver na chamada Primeira República. Contudo, o debate da Constituinte não se limitava ao campo ideológico, era uma disputa muito prática, envolvendo questões concretas sobre quem teria o controle local e quem deteria o poder de nomear os presidentes das províncias. Além disso, havia a disputa sobre quem controlaria as guardas nacionais e as receitas do império, a bufunfa, o money, o que tinha impacto direto sobre o poder de cada província e sua capacidade de manter a ordem e administrar os recursos do país. Um dos projetos da Constituinte ficou conhecido como a Constituição da Mandioca, um nome que reflete o caráter peculiar e excludente do processo. O nome surgiu porque a Constituição utilizava a produção agrícola como critério para determinar quem poderia votar ou ser eleito, o que evidenciava um caráter censitário e elitista do sistema. Para votar nas eleições locais, por exemplo, o indivíduo precisava ter uma produção de 150 alqueires de mandioca. Para ser deputado, o número subia para 500 alqueires. Para ser senador, a exigência era de 1.000 alqueires. Esse sistema claramente excluía os pequenos proprietários rurais e marginalizava vastas camadas da sociedade, especialmente os camponeses, que não possuíam grandes propriedades agrícolas. Embora fosse um movimento supostamente voltado para o liberalismo, o projeto de Constituição foi na prática uma forma de perpetuar o poder das elites agrárias e rurais, mantendo as estruturas de poder intactas, sem permitir a participação da grande maioria da população. O projeto foi redigido por Antônio Carlos de Andrada, um dos principais líderes da independência e irmão de José Bonifácio. A proposta refletia um forte anti-lusitanismo e buscava estabelecer limites ao poder do monarca. Andrada, assim como muitos outros intelectuais da sua época, temia a permanência de influências portuguesas no Brasil e procurava garantir que o Brasil seguisse um caminho político independente e com controle interno sem a influência do Reino de Portugal. No entanto, esse projeto de Constituição não resistiu. O processo de criação da Constituição foi interrompido de forma dramática, um que ficou conhecido como a Noite da Agonia, um evento ocorrido entre os dias de 11 e 12 de novembro de 1823. Durante a noite, tropas imperiais cercaram o local onde a Assembleia Constituinte estava reunida, intimidando e prendendo membros da Assembleia, além de forçar o exílio de vários deles, incluindo os irmãos Andrada. E vale lembrar que eles dois eram algumas das figuras mais importantes do movimento de independência e na formulação
da nova Constituição. Foi um golpe e tanto. Esse evento marcou o início do autoritarismo de Dom Pedro I, que, ao perceber que o conteúdo da Constituição poderia enfraquecer sua autoridade imperial, tomou a decisão de dissolver a Assembleia e impôs sua própria versão do regime, sem a participação de representantes populares. A Noite da Agonia simbolizou o recado claro de que a Constituição não nasceria contra a vontade do imperador, e o poder imperial ficaria intocado. A dissolução da Constituinte e a imposição de uma nova estrutura política significaram a consolidação do poder de Pedro I, um movimento que enfureceu muitos setores da sociedade e geraria mais adiante resistência política e revoltas. Rapaz, hoje eu estou esquecendo de passar os slides. Aqui é José Bonifácio, tira print aí, tá? Porque hoje eu tô demais. Eu não vou cometer mais esse erro, eu prometo. Pelo menos nesse vídeo, tá? E beleza. Após dissolver a primeira Assembleia Constituinte de 1823 e sufocar a resistência de deputados e intelectuais, como os irmãos Andrada, Dom Pedro I convocou um Conselho de Estado para formular uma nova Constituição. Em 25 de março de 1824, ele outorgou, ou seja, ele impôs ao Brasil sua primeira Constituição, um documento que estabeleceu os marcos legais do Império Brasileiro, que ficou conhecida como a Constituição Imperial de 1824, ou a Constituição Outorgada. E bom, ela definia o Brasil como uma monarquia constitucional hereditária e centralizada, mas com forte poder nas mãos do imperador. Em termos práticos, o Brasil se tornava uma monarquia onde o imperador detinha grande parte das prerrogativas políticas sem que houvesse uma verdadeira separação entre poderes. Em linhas gerais, o Brasil virou, naquele momento, um país absolutista. No papel era monarquia constitucional, mas na prática se assemelhava muito a uma monarquia absolutista. Bom, o poder executivo, se concentrava quase exclusivamente em Dom Pedro I. Ele tinha capacidade de nomear e exonerar ministros, controlar a política externa, declarar guerra e fazer tratados internacionais. Isso garantiu que o poder do imperador fosse centralizado com grande autoridade sobre as decisões do país. Embora o Brasil tivesse um sistema de governo supostamente constitucional, o que o imperador dizia na prática se tornava lei. O poder imperial, portanto, ele não estava sujeito a limitações efetivas por outros órgãos do governo, mas como o legislativo ou o judiciário. Mas como não, né? Como. Bom, sobre o legislativo, ele era bicameral, ou seja, composto por duas casas, duas câmaras. A Câmara dos Deputados, que era eleita de forma indireta, ou seja, os deputados provinciais eram escolhidos por eleitores que, por sua vez, eram selecionados de maneira censitária, ou seja, apenas as elites com poder aquisitivo significativo poderiam votar. A Câmara dos Deputados não tinha, portanto, um caráter de representatividade plena para toda a população, já que, de acordo com a Constituição, a representação popular ficava restrita àqueles que tivessem maior riqueza. Já o Senado, por sua vez, tinha um caráter vitalício. Os senadores eram escolhidos pelo imperador a partir de uma lista tríplice que era enviada pelas províncias. O imperador tinha a palavra final na escolha dos senadores, o que significava que o Senado, em grande parte, se tornou um instrumento de controle imperial sobre a política nacional. Esse sistema limitava a independência do legislativo e reforçava o controle central do poder do imperador, que, na prática, decidia quem ocuparia as cadeiras da elite política. Já o judiciário, ele também era vitalício, ou seja, os juízes nomeados de forma permanente ficariam lá até, uma máxima idade ou até de Getúlio. Os juízes estavam subordinados ao poder imperial, pois poderiam ser removidos ou suspensos pelo imperador. Em outras palavras, a independência do judiciário era uma mera fachada, já que o imperador tinha grande influência sobre as decisões judiciais, o que na prática minava a ideia de um sistema político imparcial e autônomo. O ponto central e mais controverso da Constituição de 1824 era, sem dúvida, o poder moderador. Esse mecanismo ele vai ser criado para ser a chave mestra de toda a organização política do Império. O poder moderador conferia ao imperador uma autoridade superior a qualquer um dos três poderes tradicionais, o executivo, legislativo e judiciário. Em termos práticos, ele tinha capacidade de dissolver a Câmara dos Deputados, nomear senadores, suspender magistrados e até trocar de ministros. Em resumo,
Esse poder dava a Dom Pedro I um controle absoluto sobre o funcionamento do governo e das instituições políticas brasileiras, colocando o imperador acima de qualquer outro poder político, o que fez com que muitos considerassem a Constituição de 1824 mais autoritária do que constitucional. Essa centralização do poder através do poder moderador gerou fortes críticas. O pensador e político Frei Caneca, um dos maiores opositores do Império, chamou o poder moderador de uma invenção maquiavélica, denunciando ele, como uma estratégia de garantir a concentração de poder nas mãos do imperador, esvaziando a soberania popular e limitando a real participação do povo na política. Frei Caneca via nesse dispositivo um grande obstáculo ao desenvolvimento de uma verdadeira democracia no Brasil. E vale pontuar também que o poder moderador não foi uma invenção exclusivamente de Dom Pedro, ele já era aplicado em outros locais, como em Portugal, mas como um quarto poder, não como um poder atrelado ao executivo. Isso foi uma peculiaridade brasileira. E bom, como é que funcionava o sistema eleitoral? Ele vai ser estabelecido na Constituição de 1824 como indireto, censitário e masculino, ou seja, a escolha dos representantes não era feita diretamente pelo povo, mas por uma camada mais restrita da população que atendesse aos critérios econômicos. Os eleitores paroquiais eram aqueles com uma produção agrícola significativa, o que já excluía grande parte da população rural e urbana que não possuía grandes proprietários. Apenas homens com uma renda considerável podiam votar ou ser eleitos, o que refletia caráter oligárquico do sistema. Além disso, a Constituição também determinava que o voto seria masculino e censitário, ou seja, a maioria das mulheres, quer dizer, as mulheres, e os analfabetos estavam completamente excluídos da vida política. Curiosamente, os analfabetos não podiam votar até 1800, quer dizer, os alfabetos podiam votar até 1881, mas o critério de exclusão não era educacional, mas econômico e social. Isso quer dizer que, na prática, a cidadania representativa estava limitada a um pequeno grupo de poderosos, com destaque para as elites rurais e urbanas, que controlavam o sistema político por meio de um clientelismo que garantia seus interesses. Bom, o sistema político do Brasil, sob a Constituição de 1824, era amplamente dominado pelas elites locais. O voto censitário com base na propriedade excluía grandes massas da população, deixando a política nas mãos de uma oligarquia rural e urbana. As províncias eram dominadas por grupos que já exerciam controle sobre as câmaras municipais, e o sistema político como um todo era altamente oligárquico e centrado no poder das elites provinciais. As cidades e vilas do interior eram controladas pelos coronéis, líderes locais que exerciam uma autoridade que ia muito além da política formal, pois tinham a capacidade de influenciar e manipular eleições. Então, quando a gente for falar da Primeira República, a gente vai ver e discutir, inclusive, como historicamente o poder no Brasil ele está atrelado a uma elite política latifundiária. Não é à toa que o Brasil, hoje em dia, também tem essa configuração para sua elite. É só você analisar, por exemplo, quantos deputados são grandes proprietários de terra, quantos vereadores, quantos senadores e por aí vai. Assim, historicamente, o Brasil é assim, tá? Bom, em resumo, a Constituição Imperial de 1824, embora tenha sido um passo na formalização da independência do Brasil, era profundamente centralizadora e autoritária. O poder moderador foi o grande pilar dessa estrutura, colocando o imperador acima dos demais poderes e permitindo interferir diretamente no funcionamento das instituições. Além disso, o sistema eleitoral censitário e oligárquico favorecia as elites e excluía a maior parte da população brasileira da participação política. Esse modelo político contribuiu para a perpetuação das desigualdades sociais e centralização do poder, criando um regime que, embora se apresentasse como constitucional, na prática era altamente autoritário e excludente. E, bom, a dissolução da Assembleia Constituinte em 1823 e a outorga da nova Constituição em 24, que centralizava ainda mais os poderes nas mãos de Pedro I e estabelecia um regime autoritário, geraram um forte ressentimento em várias províncias no Brasil. A forma como o imperador ele impôs a sua vontade sem consultar amplamente a população ou seus representantes foi vista como uma violação dos princípios de liberdade e autonomia que muitos haviam almejado com a independência.
Dentre as províncias mais afetadas por esse sentimento de descontentamento, Pernambuco se destacou. A província tinha como longa tradição a rebeldia e a insatisfação com o poder central. Desde a época colonial, Pernambuco foi palco de movimentos de resistência, como a Revolução Pernambucana de 1817, que, embora derrotada, mostrou para a gente a disposição das elites locais em desafiar a autoridade central. No primeiro reinado, o ambiente em Pernambuco estava, enfim, carregado de um republicanismo federativo, inspirado pelo modelo dos Estados Unidos, que defendia a autonomia das províncias, a descentralização do poder. E a descentralização do poder. Entre as principais figuras desse movimento estavam o jornalista Cipriano Barata e o líder intelectual Frei Caneca, que se tornaram as vozes mais fortes da crítica ao autoritarismo de Dom Pedro I e a centralização do poder imperial. Esse ambiente de insatisfação culminou na Confederação do Equador, um movimento de revolta que teve como epicentro a cidade de Recife, mas que rapidamente se espalhou para outras regiões do Nordeste. Em 2 de julho de 1824, os líderes locais proclamaram a independência de Pernambuco, com o objetivo de formar uma república federativa no modelo dos Estados Unidos, e rejeitar a Constituição de 1824, que era vista por eles como um instrumento de concentração de poder nas mãos do imperador. A revolta defendia a autonomia das províncias e a criação de um regime mais democrático e descentralizado, que permitisse às regiões governarem-se com maior liberdade, sem a imposição de uma monarquia absoluta. A Confederação do Equador teve um caráter profundamente republicano e federalista. Seus líderes viam a centralização do poder pelo império como uma ameaça às liberdades e aos direitos das províncias. Eles repudiavam a ideia de um Brasil unido sob um único comando monárquico, como defendido pela Constituição de 1824, e almejavam a criação de uma nova ordem mais próxima do modelo federal, onde as províncias teriam maior autonomia para definir seus próprios rumos políticos, econômicos e sociais. A resposta do Império à Confederação do Equador foi extremamente brutal. Dom Pedro não tolerava qualquer tipo de insubordinação ou desafio ao seu poder, e a revolta em Pernambuco foi tratada como uma ameaça à unidade do Brasil. Em vez de tentar negociar com os líderes da revolta, o imperador optou pela força militar para esmagar o movimento. As tropas imperiais foram enviadas à província e a repressão foi rápida e violenta. A resistência dos rebeldes foi feroz, mas desigual. Frei Caneca e outros líderes da revolta foram capturados. Frei, que já se destacava como uma das maiores figuras de oposição ao Império, foi preso em 13 de janeiro de 1825 e executado por fuzilamento, um ato que se torna um símbolo da resistência ao que se chamava de liberalismo imperial. Sua morte foi um martírio para os que lutavam por um Brasil mais livre e descentralizado, e sua execução serviu para cimentar a imagem de Dom Pedro I como um monarca implacável e centralizador. Essa repressão não se limitou à execução de Frei Caneca. Vários outros membros do movimento foram mortos, exilados ou presos, e os líderes da revolta, como Cipriano Barata, sofreram consequências drásticas. A confederação foi, assim, esmagada de forma sangrenta e eficaz, mas o episódio teve consequências políticas duradouras. E bom, apesar da sua derrota, ela conseguiu ter um impacto significativo na política brasileira do primeiro reinado. O movimento deixou claro que existia uma resistência considerável contra o autoritarismo imperial e a centralização do poder, especialmente nas províncias mais distantes do Rio de Janeiro. A repressão violenta não conseguiu silenciar totalmente as vozes de oposição, e o republicanismo e o federalismo continuaram a ser questões centrais no debate político brasileiro, especialmente entre as elites provinciais, que ainda viam o império como uma ameaça à autonomia e poder. E bom, a Guerra da Cisplatina, que ocorreu entre 1825 e 1828, deixa eu colocar um mapinha aqui, onde hoje vai ser o Uruguai. Eita, passei para frente. Pronto, vai ocorrer entre 1825 e 1828. Foi um dos maiores conflitos militares durante o primeiro reinado e teve efeitos devastadores para o Brasil. A Cisplatina era uma região que em 1821 foi anexada ao Brasil com a intenção de expandir o território imperial, mas na prática a guerra revelou os problemas estruturais do novo Império Brasileiro. A região da Cisplatina corresponde ao que hoje é o Uruguai em 1821. Após a independência do Brasil, o território foi incorporado ao Império Brasileiro, sendo uma província chamada Cisplatina. Contudo, as tensões e disputas pela região estavam longe de ser resolvidas. A população local nunca aceitou plenamente a anexação e continuava a lutar por sua independência,
o que culminou na formação do movimento separatista dos 33 Orientais, em 1825. Esse movimento, liderado por líderes locais como Juan Antonio Lavalleja, eu acho que pronunciei Lavalleja, enfim, buscava a independência da Cisplatina como um apoio das Províncias Unidas do Rio da Prata, que correspondem ao que hoje são a Argentina e o Paraguai. A revolta separatista, que recebeu o nome de 33 Orientais, porque eram 33 líderes que em 1825 se rebelaram contra o domínio imperial, contavam com o apoio das Províncias Unidas, que desejavam enfraquecer o Brasil e expandir a sua própria influência na região da Prata. As Províncias Unidas, vale lembrar, é o que se torna depois a Argentina. A revolta se transforma em um conflito armado aberto que se arrastaria por anos. E, em resumo, a guerra foi um fracasso militar para o Brasil que não estava devidamente preparado para enfrentar a resistência local e as forças das Províncias Unidas. O exército imperial brasileiro foi mal treinado e enfrentou diversos problemas, como recrutamento forçado, que não garantiu a qualidade das tropas, e além disso, o Brasil contava com mercenários e tropas mal equipadas. Muitos soldados não estavam motivados a lutar em um território distante, e os conflitos internos dentro do exército também minaram a eficácia das forças brasileiras. Além disso, o conflito expôs as dificuldades logísticas enfrentadas pelo Império, que não tinha infraestrutura adequada para manter um exército em campo por tanto tempo, especialmente em um território distante e mal comunicado como a região da Cisplatina. E foi em 1827 a batalha mais significativa e desastrosa para o Brasil, que foi a Batalha de Utuzengó, no dia de 20 de fevereiro. Essa batalha foi travada pelo exército brasileiro e as forças das Províncias Unidas do Rio da Prata. A batalha foi marcada por grandes perdas para os brasileiros e não resultou em vitória decisiva para nenhum dos lados. Apesar do exército brasileiro contar com um número superior de tropas, a estratégia e o terreno favoreciam as forças adversárias, resultando em uma derrota para o Brasil. Essa batalha representou um revés militar significativo para o Brasil, não apenas pela derrota em si, mas pela desmoralização das forças imperiais. O exército brasileiro não conseguia atingir seus objetivos e se via em uma situação precária, o que afetou gravemente a moral das tropas e a imagem de Dom Pedro I. Esse processo foi um reflexo da fragilidade do império, que lutava para manter o controle sobre um território vasto e distante, com um exército mal treinado e mal liderado. E bom, o conflito só foi finalmente encerrado em 1828, após a intervenção da Grã-Bretanha, que com seus interesses no Rio da Prata mediou as negociações de paz. As tensões entre as duas partes foram acentuadas e as potências europeias estavam preocupadas com a instabilidade na região. O Tratado de Montevideo, assinado em 1828, resultou na criação do Uruguai, um estado independente com a mediação britânica. Essa derrota teve um impacto enorme nas finanças brasileiras, que ficaram extremamente comprometidas devido ao custo alto da guerra e à necessidade de empréstimos externos, principalmente de potências europeias como a Inglaterra. A guerra também expôs as fraquezas militares do Brasil e fez com que a imagem de Dom Pedro I fosse ainda mais fragilizada. O imperador já enfrentava críticas por sua forma autoritária de governar, e o fracasso na guerra só aumentou a insatisfação entre a elite brasileira e as forças militares. E bom, o que é que a gente pode concluir disso, né? A Guerra da Cisplatina não apenas resultou na perda do território, que hoje virou Uruguai, né? Mas como também consequências políticas e militares duradouras para o Império Brasileiro. O Brasil viu sua imagem externa e a moral de suas forças armadas gravemente afetadas, e Dom Pedro I teve sua autoridade contestada por um setor crescente na sociedade. A guerra deixou claro que, apesar da sua independência formal, o Brasil ainda enfrentava desafios estruturais profundos, tanto em termos de governança interna quanto em termos de projeção externa. A derrota na Cisplatina foi uma das várias crises que pavimentaram o caminho para a crescente instabilidade política que levaria à abdicação de Dom Pedro I em 1831. E bom, a crise da Cisplatina foi sem dúvida um dos fatores mais significativos que alimentaram a crise durante o reinado de nosso Pedro I, mas ela foi apenas a ponta do iceberg. O Brasil atravessava uma crise multifacetada, que envolvia problemas econômicos, dificuldades políticas e insatisfações sociais, todas convergindo para enfraquecer a autoridade do imperador e gerar um ambiente propício para sua abdicação. Na economia, o império enfrentava uma situação cada vez mais caótica.
O governo imperial, que já havia contraído empréstimos britânicos para financiar suas despesas, viu a situação de agravar com a necessidade de pagar uma indenização a Portugal que havia sido acordada durante o processo de independência. Esse pagamento de indenização para Portugal foi uma das grandes fontes de insatisfação popular, pois o Brasil ainda estava lidando com suas próprias finanças e o peso dessa dívida foi uma enorme carga para a economia. Outro fator crucial foi a falência do Banco do Brasil em 1829. O banco, que havia sido fundado por Dom João VI, desempenhava um papel central nas finanças do Império. Foi liquidado após uma série de crises financeiras, o que agravou ainda mais a situação econômica do país. A inflação explodiu, o que causou uma perda de poder aquisitivo da população e um aumento das tensões sociais. Além disso, o Brasil estava profundamente dependente de empréstimos estrangeiros, especialmente da Inglaterra, o que aumentou a dependência econômica do Império em relação às potências europeias. A morte de Dom João VI em 1826 foi um momento crucial que abriu um novo capítulo na instabilidade para Dom Pedro I. Com a morte do pai, Dom Pedro herdava o trono de Portugal, mas preferiu abdicar esse trono para focar na sua governança no Brasil. Contudo, a abdicação de Dom João VI e a falta de uma sucessão clara em Portugal abriram um período de instabilidade política no reino português. O irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, deu um golpe absolutista e se proclamou rei de Portugal, o que resultou em uma guerra civil conhecida como a Guerra Liberal. Dom Pedro I, sentindo-se responsável pela defesa do trono português, decidiu intervir no conflito, usando recursos brasileiros e até mesmo crédito brasileiro para financiar a guerra. Essa intervenção gerou uma enorme irritação entre as elites brasileiras, que viam essa ação como uma desvinculação do Império Brasileiro das questões internas e uma perda de recursos que poderiam ser usados para resolver os problemas econômicos do próprio Brasil. Além disso, a guerra em Portugal tornou-se um fator de distração, e o envolvimento de Dom Pedro I no conflito fez com que ele fosse cada vez mais questionado por seu foco em interesses externos, em vez de se concentrar nos problemas internos do Brasil. A impopularidade crescente e os atos autoritários criaram uma crise fortíssima na popularidade de Dom Pedro. Bom, a impopularidade dele vai sendo minada ao longo de todo o primeiro reinado. A gente já começa com a dissolução da Constituinte de 1823 e a imposição da Constituição de 1824, que daria amplos poderes ao imperador, especialmente com o poder moderador, que lhe permitia dissolver a Câmara dos Deputados e nomear senadores. Em 1830, a perseguição à imprensa se intensificou e um dos episódios mais marcantes desse período foi o assassinato de Líbero Badaró, um jornalista que se opunha ao governo de Dom Pedro I. Sua morte, atribuída à repressão do movimento liberal e à imprensa, simbolizou a crescente opressão e censura por parte do governo imperial. O assassinato foi visto como uma manifestação clara de autoritarismo, e isso apenas aumentou as críticas ao regime de Dom Pedro I. Outro evento emblemático foi a Noite das Garrafadas, em 1831, que ocorreu no Rio de Janeiro. Esse episódio evidenciou a tensão crescente entre as forças portuguesas e brasileiras, com brigas e agressões nas ruas. A revolta contra Dom Pedro se intensificou ainda mais e a falta de apoio popular, especialmente entre os militares e as elites brasileiras, ficou ainda mais visível. O exército também foi um ponto crítico na crise de Dom Pedro I. O exército, ele vai ser, como de novo, o que eu havia falado. Eu só queria voltar para na hora que eu vou fazer o corte e eu selecionar os capítulos no YouTube e ficar massa. O exército ele vai ser um ponto crítico na crise de Dom Pedro I. As lembranças amargas da derrota na Guerra da Cisplatina, que resultou na perda do território que se torna hoje o Uruguai, ainda estavam frescas na memória dos oficiais. O fracasso militar minou a confiança das lideranças do exército e causou um distanciamento crescente entre as forças armadas e o imperador. A falta de uma estratégia militar clara e a gestão inadequada dos conflitos externos levaram a um ambiente de ruptura dentro das forças armadas, agravando ainda mais a crise interna. Todo esse cenário de crise política, econômica e militar culminou no 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro I, pressionado por diversos fatores, abdicou do trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos na época. Sua abdicação foi vista como uma forma de tentar apaziguar a crescente insatisfação popular, especialmente no Rio de Janeiro e entre as elites militares e políticas. O fato de ter sido forçado a abdicar em favor do seu filho
Mais novo, um príncipe ainda muito jovem gerou uma regência temporária e abriu caminho para uma nova fase política do Brasil. A abdicação de Dom Pedro I não foi apenas uma consequência da sua impopularidade crescente, mas também um reflexo das pressões internas do Brasil e da falta de apoio nas forças armadas e entre as elites provinciais que estavam descontentes com seu estilo autoritário de governar. Ele partiu para Portugal, onde assumiu o trono como Dom Pedro IV, mas o Império Brasileiro nunca mais seria o mesmo após a sua saída. A abdicação de Dom Pedro marcou o fim de uma fase turbulenta na história do Brasil. Sua partida abriu caminho para uma nova estrutura política com a instalação da regência, e foi um marco nas lutas pelo poder entre as diferentes facções e elites do país. O fim do seu reinado não apenas trouxe alívio temporário para a crise interna, mas também sinalizou o começo de um processo de reformas e instabilidade que resultaria em novas lutas pelo controle político e pela forma do governo atual. Perdão, pela forma do governo brasileiro, não pelo governo atual. Sequelei aqui, foi mal. E bom, professor, você pode resumir tudo isso em uma fala? Posso. Bora lá. Em resumo, o primeiro reinado foi um período de grandes tensões e contradições, refletindo a dificuldade do Brasil em se consolidar como nação independente após sua separação de Portugal. Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador do Brasil, enfrentou muitos desafios durante seu reinado, incluindo a busca por estabilizar o novo império, controlar as disputas entre centralização e autonomia provincial e lidar com a resistência interna a um governo imperial forte. A Constituição de 1824, embora fosse liberal em seu discurso, foi na prática autoritária, concentrando o poder nas mãos do imperador. O poder moderador, um dos principais mecanismos da Constituição, foi uma criação que deu a Dom Pedro I uma autoridade quase absoluta. Esse poder permitia que o imperador dissolvesse a Câmara dos Deputados, nomeasse senadores, suspendesse magistrados e trocasse ministros, colocando o monarca acima dos outros três poderes do Estado. Em outras palavras, a Constituição de 1824 foi uma tentativa de criar um regime que fosse, ao mesmo tempo, monárquico e autocrático, limitando a capacidade de participação popular e fortalecendo a figura do imperador. Portanto, embora tenha sido escrita sob a premissa de garantir direitos e liberdades, ela acabou sendo um instrumento para manter o controle centralizado e autoritário. As resistências políticas ao regime imperial foram um dos principais fatores que abalaram a estabilidade do regime. A Confederação do Equador, um movimento de revolta republicana e federalista que ocorreu principalmente em Pernambuco, foi um exemplo claro de insatisfação das províncias com a centralização de poder. As elites locais que já haviam demonstrado resistência durante o período colonial se levantaram contra a Constituição de 1824 e a figura do imperador propondo a criação de uma república federativa semelhante ao modelo dos Estados Unidos. A repressão brutal da Confederação por Dom Pedro I apenas reforçou a resistência, mas também demonstrou a fragilidade do sistema político do Império. A derrota na Guerra da Cisplatina em 1828 também foi outro fator crucial para o desgaste do governo de Dom Pedro. O fracasso militar na guerra, que resultou na perda do território, né, e a criação do Uruguai, teve um impacto negativo nas finanças do Império e minou a confiança do exército e das elites no imperador. A guerra também evidenciou as fraquezas estruturais do Brasil, como a falta de uma organização militar eficiente e a dependência econômica dos países em relação à potência estrangeira como a Grã-Bretanha. A derrota não apenas enfraqueceu Dom Pedro no exterior, mas também agravou a insatisfação externa, especialmente entre os militares e nacionalistas. A abdicação de Dom Pedro I em 7 de abril de 1831 foi o desfecho de um ciclo turbulento de crises políticas, econômicas e sociais. Pressionado por vários fatores, como o fracasso da Guerra da Cisplatina, a crescente oposição interna, as dificuldades econômicas, a insatisfação das elites e também dos militares, com tudo isso, Dom Pedro renuncia ao trono e transfere a coroa para o seu filho, Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos. Essa abdicação marca o fim de um ciclo autoritário e o início de um novo capítulo da história do Brasil, com a instalação da regência, um novo período de governo interino que até Pedro de Alcântara, mais tarde Dom Pedro II, até que Pedro, né, alcançasse Pedro II, alcançasse a maioridade. Esse período de regência foi marcado por grandes transformações políticas e sociais, incluindo a luta por maior representatividade, a questão da escravidão e o fortalecimento do movimento republicano. Embora a abdicação de Dom Pedro I tenha resolvido momentaneamente a crise política, ela também abriu caminho para novos conflitos e desafios que continuariam a moldar a política brasileira nas décadas seguintes.
Portanto, o primeiro reinado pode ser visto como uma fase transitória e problemática da história do Brasil, onde o país lutou para se consolidar como nação independente, mas ainda estava longe de alcançar a estabilidade política, econômica e social. A Constituição de 1824, o autoritarismo de Pedro, a resistência nas províncias e a derrota militar são alguns dos pontos-chave que definiram esse período, que culminou com a abdicação do imperador e a abertura de um novo ciclo para o Brasil. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Espero que o assunto tenha ficado claro para você em algum momento. Eh, Esses são os pontos principais sobre o primeiro reinado no Brasil. Se tiver qualquer dúvida, manda nos comentários, tá? Se quiser discutir a fundo mais algum ponto também, me indica que a gente faz um vídeo dedicado a isso. Se quiser me indicar alguma questão em breve, de novo, ainda não lancei os assuntos ou o material que eu estou usando aqui, por isso que eu estou indicando fazer print ao longo da aula, tá? Mas em breve eu lanço, tá? Porque minha vida tá uma maluquice, então eu tô assim, pelo menos os vídeos eu tô fazendo, isso eu tô garantindo. Então o resto eu vou fazendo na medida em que eu consigo fazer sem que eu, enfim, morra no processo, né? Porque a vida é complicada no capitalismo. No mais, é isso. Muito obrigado. Agradeço a sua presença até aqui. Curte, comenta, compartilha, faz todas as coisas do YouTube. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve. Manda esse vídeo para quem está estudando para o Enem ou que, enfim, gosta de história do Brasil. A gente está fazendo um projeto de história pública de qualidade. Aqui é sempre baseado em ciência e reforçando. Os materiais que eu estou usando são, por exemplo, Brasil, uma biografia, que é um livro maravilhoso da Lilian Schwartz e da Eloise Sterling. A gente está usando também os materiais da editora Contexto, que tem como é que fala, menino? Um box com História do Brasil. Eles têm um livro muito legal sobre independência. Eu iria pegar, mas está muito alto e eu tô com preguiça de levantar. No mais é isso, pessoal. Muito obrigado se você ficou até aqui. Tamo junto e até a próxima. Valeu!